Entre 2000 e 2010 foram registrados 1.214 casos de desaparecimento no país. Mas essa estatística não comprova a realidade e são vários os fatores. Em grande parte dos casos, as famílias não voltam à polícia para notificar que o desaparecido voltou para casa. Em outros, não registram a ocorrência. O Repórter Justiça desta semana mostra como a falta de uma estatística eficiente dificulta as investigações e amplia o sofrimento das famílias que passam por uma situação como essa. Apenas 5% dos casos de desaparecidos são realmente graves. E para os familiares dessas pessoas, há um questionamento constante. O que eu mais quero? Eu quero encontrar minha filha. Só de eu ver ela, eu já fico alegre. É um desespero sem fim. O que é que a senhora acha que aconteceu? Não sei explicar. Noites mal dormidas, pesadelos e indignação com a... Assim foi o último ano e meio desta dona de casa. Em janeiro de 2010, grávida de 7 meses, ela saiu de um supermercado com a filha Beatriz, de 18 anos. Estava cansada, voltou para casa de ônibus e a filha a pé. Mas a adolescente não chegou, desapareceu sem deixar pistas. Na hora que eu cheguei em casa, já deu tempo dela chegar e ela não chegou. Que providência a senhora tomou? Meu marido foi atrás. Os vizinhos achava. Foi na avenida, foi nos vizinhos, nas amigas dela. Ninguém sabia de nada. A mãe garante, Beatriz tinha uma conduta impecável, não saía de casa sem autorização e jamais deu qualquer motivo para que a família desconfiasse de alguma situação de risco. E exatamente por isso, parece ser mais difícil compreender o desaparecimento. Enquanto tem esperanças, a família mantém o quarto como foi deixado pela filha. Toda vez que ela saía, ela pedia. Para quem estivesse aqui, ela pedia. Eu não me conformo. Um drama que se repete em diversas famílias de todo o país. Imagine uma espera sem perspectiva. Essa é a situação de Salete. O sobrinho que ela cria desde bebê, pois a irmã morreu, saiu de casa em 2009 e nunca mais voltou. A gente se pergunta, a família toda, nem só eu, como tem a tia dele ali, né? A gente se pergunta, ontem mesmo ela teve uma consulta no hospital de base e achou até uma pessoa parecida com ele. Essa é uma pergunta sem resposta que muitas famílias fazem todos os dias em todo o país. Uma pessoa é considerada desaparecida a partir do momento que ela se afasta da sua rotina de forma evidente, né? Se uma pessoa tem os hábitos regulares de chegar em casa a determinada hora, isso faz parte da rotina dessa pessoa. E essa pessoa atrasa, sem avisar, um período considerável de tempo, os familiares, os parentes, os amigos dessa pessoa podem e devem procurar uma delegacia de polícia para o registro do desaparecimento. De janeiro de 2000 a junho de 2010, havia 1.214 registros de pessoas desaparecidas. Desse total, 570 nunca foram localizadas. Embora alto, o número representa a minoria da estatística, pois em 95% dos casos, a solução ocorre entre 3 e 5 dias. Ou seja, a pessoa volta por conta própria ou é encontrada. Mas para os outros 5%, o consolo e o suporte não são suficientes. Isso porque no Brasil não existe na prática nenhuma rede realmente eficiente que agrupe todas as informações sobre desaparecidos. Em 2002, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou a Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. O abastecimento deveria ser feito pelas delegacias, organizações não governamentais, conselhos tutelares que recebem ou investigam casos, mas nunca funcionou de fato. Entre os motivos está a falta de um sistema integrado que permita o serviço. Realmente isso dificulta a busca da criança, imediata. E a gente sabe que no caso de criança e adolescente, quanto mais o tempo passa, mais preocupante fica, porque ela pode se afastar ou acontecer uma violação maior ainda. Então, realmente, o cadastro, quando ele for implantado em todas as cidades, a gente vai ter uma maior efetividade na busca dessas crianças. Nem a Polícia Civil do país tem um sistema integrado de informações, um banco de dados único que permita a consulta em qualquer investigação. E olha que ele promoveria maior eficiência em todos os casos.
facilitaria muito, porque, na verdade, se essa pessoa saiu de uma unidade federativa para outra, isso hoje é um elemento que vai dificultar muito as investigações. A partir do momento que haja um cadastro único, um cadastro integrado, se essa pessoa reaparece, some no Distrito Federal e reaparece no Rio de Janeiro, por exemplo, os familiares, a polícia que está investigando aquele caso, imediatamente vai tomar conhecimento. Em 2009, o Ministério da Justiça assumiu o modelo e criou um banco de dados. O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos foi criado com a sanção da Lei 12.127. Era para ter no site características físicas e dados pessoais de crianças e adolescentes cujo desaparecimento tenha sido registrado em algum órgão de segurança pública, como delegacias. Mas o portal www.desaparecidos.mj.gov.br não funciona até hoje. O site foi hospedado, ou seja, está disponível no sistema interno do Ministério da Justiça, mas deveria estar numa área livre, que facilitasse o acesso tanto para quem deve inserir dados, quanto para quem precisa pesquisar informações. A falha foi no pensado como um todo. A ideia é muito boa. Sem dúvida nenhuma, colocar à disposição um cadastro fora do Infoseg. O Infoseg, ele é um sistema de informações, ele não é um sistema de TI. Então, a primeira providência, tirar esse cadastro de dentro do sistema Infoseg, passá-lo para o site do Ministério da Justiça, com acessibilidade para todas as pessoas. Consulta, de preenchimento, de trazer mais informações, isso foi a primeira coisa. Segunda coisa, articulação com as polícias dos estados para que elas preencham esse cadastro e se utilizem desse cadastro. E nós temos, para além disso, a conscientização da família que faz a denúncia e que não volta para dizer, olha, a pessoa apareceu, ou entra nesse cadastro e diz, olha, foi encontrado. E aí você tem a estatística do encontro. Os problemas continuam. A quantidade de campos que precisam ser preenchidos para a inserção do nome de um desaparecido dificulta a logística de trabalho. São mais de 200 informações necessárias. A Secretaria Nacional de Segurança Pública admite que faltou articulação com as polícias. São elas que recebem as notificações. E que o acúmulo de ocorrências é um impeditivo para o abastecimento em tempo real. Ressalta ainda outro problema. Nos casos em que os desaparecidos voltam para casa, as famílias não se preocupam em repassar essa informação à polícia. Por isso, pretende fazer um trabalho de conscientização com essas pessoas e ampliar o banco de dados. A família tem que estar à disposição da polícia e dessas entidades para o que nós estamos planejando como o banco de DNA, para comparação. É muito triste dizer isso, mas nós precisamos de ter a comparação do DNA para compararmos com cadáveres aparecidos. Porque as famílias que, porventura, sofram este mal de ter alguém desaparecido, elas têm que ter a dignidade do luto. Ou seja, por fim neste luto. Esse luto não pode ser eterno. Então, é nosso papel também que essa família reconstitua a sua vida, né? Fica sempre a esperança. Alguém vai aparecer. Amanhã meu filho aparece. E aí você fica projetando a imagem dessa pessoa como ela estaria hoje. E isso pode ser cruzando com o cadastro que temos de cadáveres e também o banco de DNA, encontrar essa pessoa. E no próximo bloco a gente explica como funciona a investigação para os casos de desaparecimento. Uma das barreiras encontradas pela polícia é a falta de informações repassadas pelos familiares. E ainda como a progressão de fotos ajuda a solucionar os casos. Até já! De 10 anos. Você já viu um rosto igualzinho a esse? O maior sonho de Emerson, um gêmeo que desapareceu na maternidade. Aos 7 anos eu fui me matricular numa escola, fui na secretaria e eles perguntaram se meu irmão gêmeos ia se matricular comigo. Eu falei, não, irmão gêmeo? Eu não tenho irmão gêmeos? Não, tem sim, está aqui na sua certidão. Aí chegando em casa eu fui perguntar à minha mãe sobre meu irmão. Ela me falou que ele está sumido, que está à procura dele. Aos 20 anos eu joguei no site, na internet, né? E quem me deu o maior apoio foi minha esposa, e a procura, por causa da idade da minha mãe e tal.
E eu estou aí até hoje na luta, atrás dele. Tem 18 anos que eu procuro meu irmão. Até agora nada? Até agora nada. Eles nasceram em 22 de novembro de 1972, neste hospital, em Taguatinga, a 27 quilômetros do centro de Brasília. Era a terceira gravidez de gêmeos e nem por isso a chegada em dose dupla deixou de ser uma surpresa para os pais, Dona Maria e seu José. Para mim foi uma surpresa, o médico falou, na hora. Quando nasceu um, rapidinho o médico disse, ai, tem outro. Aí não demorou nada, ele nasceu. A mãe saiu do hospital só com Emerson. Elcio ficou internado porque precisava ganhar peso. O pai, 2 vezes por semana, ia visitá-lo. Era uma terça-feira, quando recebeu a notícia que mudou a história da família. Neste dia eu fiquei assim, não sei nem dizer como, eu fiquei assim, passado, né? Me deu logo um tremor, uma coisa assim, que... Depois veio a raiva, né? Quando eu cheguei logo, eu já fui procurando e falaram, não, o menino não está aqui não, morreu. Eu digo, mas morreu como? Ninguém avisou como é que o menino morreu. Aí vamos caçar, já que morreu, tem alguma saída lá. Período de ditadura, repressão. O casal não soube o que fazer para encontrar o filho, que tinha 26 dias de vida. Tentaram, perigoso até morrer, né? Fosse denunciar isso aí, era perigoso a gente até morrer. Porque só valia quem tinha dinheiro, quem era mais poderoso. Pobre igual a gente. A ocorrência só foi registrada nesta delegacia mais de 10 anos depois do sumiço. Até hoje, nenhuma informação de Elcio. Hoje, a polícia já não espera mais 24 horas para registrar um desaparecimento. Quem liga para o 190, de imediato, passa as informações que são fundamentais nas buscas. O que nós pedimos à população é que procure nos trazer o caso com a maior, vamos dizer assim, veracidade possível. Quando no momento do registro da ocorrência, tem que fornecer todas aquelas informações que a polícia necessita para dar um desfecho favorável ao caso. Por exemplo, se for uma adolescente, por exemplo, se ela tem namorado, quem são os amigos, com quem ela anda, para onde vai, sem procurar sonegar qualquer tipo dessas informações, por mais constrangedoras que elas sejam, à polícia. Porque a gente verifica que muitos pais, por um motivo ou pelo outro, chegam na delegacia de polícia e sonegam esse tipo de informações que muitas vezes são informações imprescindíveis para a localização daquela pessoa. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal também entra em ação. Faz contato com a família para ampliar a quantidade de informações e produz material que auxilia na busca. E fazemos outros encaminhamentos necessários na divulgação dos casos. Confeccionamos cartazes com a foto dessa criança, com o local onde ela desapareceu, a data, o horário, a roupa que ela estava vestindo. Os retratos vão parar em locais de grande movimento, delegacias, terminais rodoviários, dentro dos elevadores, e circulam de mão em mão nas contas de água e luz, o tempo que for necessário. O rosto de Domingos de Araújo está exposto desde 1996, quando sumiu, assim como o de Luiz Alberto, desaparecido em 2005, e o de Washington, que não é visto desde 2009. Mas será que essas pessoas estão como aparecem na foto? Afinal, boa parte desapareceu há muito tempo. À medida que o tempo passa, a localização se torna ainda mais difícil. Principalmente porque a pessoa que desaparece muda, envelhece. E aí a Polícia Civil do Distrito Federal conta com um recurso para tentar resolver essa dificuldade. É a técnica chamada progressão de idade. No DF, uma das pessoas que realizam esse trabalho é a Andréia. Andréia, tudo começa com a foto? A família entrega uma foto para vocês tentarem mexer nesse material? Exatamente, começa com a foto e com a entrevista da família da pessoa que está desaparecida, para observar características físicas e outras características distintivas como cicatrizes, tatuagens, uma pinta, alguma coisa diferente que a gente possa acrescentar essa imagem. No caso de adultos, o rosto é envelhecido, criam-se rugas, marcas de expressão de acordo com a idade em que a pessoa está. Com crianças ou adolescentes, o trabalho é mais demorado. Quanto menor a criança for,
mais dificuldade se tem para fazer essa progressão de idade, porque tem que fazer o crescimento craniano de um terço inferior do rosto, tem que fazer o crescimento do nariz e toda essa outra parte de progressão de idade na anatomia facial mesmo. Foi por meio da progressão de idade que a polícia localizou Vilma Martins. A mulher sequestrou Pedro Brauli Pinto, o Pedrinho, de uma maternidade em Brasília na década de 80. O crime foi desvendado 16 anos depois. Vilma foi presa e Pedrinho encontrou os pais biológicos. Sucesso também no caso dos 3 irmãos que desapareceram no Distrito Federal e foram localizados em Goiás. Por mais que assim, de 100 casos de progressões de idade que nós façamos, se localiza um, já é uma vitória muito grande, né? Para aquela família, nós que convivemos com a família, a gente sabe do sofrimento que é ter uma criança desaparecida. Você não fecha um ciclo, né? Você convive com esse sofrimento a vida toda. Então, é um trabalho muito gratificante. Qualquer criança que seja localizada é uma vitória muito grande. Como se trata do irmão gêmeo, Emerson espalhou a própria foto em vários sites na internet e não perde a esperança. É triste, né? Eu fico assim meio chateado com isso, mas eu vou à luta, eu vou até o fim. Eu acho que ele está bem, eu sinto que ele está bem. A seguir, o impacto do drama do desaparecimento no dia a dia das famílias e a importância do apoio oferecido por assistentes sociais àqueles que vivem um luto permanente. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a nossa equipe. O endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br. Só quem vive o drama diário da espera por informação e resposta sabe como é difícil manter o equilíbrio quando uma pessoa da família desaparece. Nesses casos, o apoio pode vir de assistentes sociais e psicólogos que acompanham a história e ajudam os envolvidos a saírem do chamado luto permanente. No Distrito Federal, esse trabalho começa nas Secretarias de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Atrás da busca, né? Sem ter resposta. E é possível dormir tranquila assim, não? Não, a gente dorme, mas assim não tranquilo, né? Porque quando a gente olha para o quarto dele, que está ali o quarto dele, e tantas pessoas... É como se a vida tivesse se transformado num luto permanente. Uma busca por notícia, respostas e ao fim do dia não há novidades. Apenas a lembrança. É triste. Porque quando a pessoa, como eu te falei, ter uma espera de a pessoa saber que vai buscar e ter a certeza, né? Mas quando a gente não tem, é uma coisa esperar sem saber o dia, que vai ter essa resposta, né? Nos casos de desaparecimentos, o apoio social e psicológico é de extrema importância. É que ele vai ajudar a família a seguir a rotina, sem deixar de acreditar numa resposta. A reação normal é como se a vida tivesse parado. É uma frustração, é uma falta de norte para a vida, e muitas delas falam que é muito melhor que se ela tivesse morrido ou se encontrasse o corpo do próprio filho, ao invés dele estar desaparecido há bastante tempo. No Distrito Federal, o trabalho de apoio começa nas Secretarias de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Aqui, psicólogos, assistentes sociais acolhem as famílias que têm uma pessoa desaparecida. A gente faz o acompanhamento na hora da denúncia, dá o processo de investigação e também quando essa criança é localizada. Então, nesses casos, tem casos crônicos de crianças que desapareceram há mais de 3 anos, 10 anos, 15 anos, elas são acompanhadas pelo centro de referência também, com uma periodicidade um pouco menor, mas são acompanhadas constantemente em grupos ou em atendimentos individuais. Encontros que podem ocorrer todos os dias, apenas durante a semana ou uma vez por mês. O que determina a frequência é o estágio em que a família se encontra, o tempo de desaparecimento. Em secretarias como essas, as famílias encontram o conforto necessário para seguir a vida. Envolve várias atividades, né? O atendimento psicossocial ele pode se dar no âmbito individual, onde essa família ela pode receber o atendimento no centro de referência especializado ou em casa, na visita domiciliar. Então, é um atendimento que é feito no domicílio da pessoa, com o psicólogo, com o assistente social. Ela também participa de grupos multifamiliares, de famílias que também estão passando pela situação de desaparecimento, ou famílias que, né, já tiveram caso de desaparecimento e a criança retornou ao lar, que é o que a gente chama
dos casos de fuga do lar. Então isso a gente trabalha mais com a prevenção, para que essas crianças não fujam de novo e não possam, né, virar um desaparecimento, né, grave, de ir para outra cidade ou ser sequestrado e acabar numa violência maior. E também fazemos o encaminhamento para outras unidades da rede, né, necessárias. Se precisar de um atendimento psicológico mais especializado da saúde, nós fazemos os encaminhamentos, assim como para outras políticas públicas necessárias. Na realidade, representa o refúgio dela, né? Porque, na maioria das vezes, ela se vê tão absorta pela situação do desaparecimento que ela não consegue ver nenhuma perspectiva na vida dela. Só passa a ser aquele ato de procura do filho um único objetivo da vida dela. E a gente acaba, por, de certa forma, dar um suporte para ela ver outros caminhos da vida dela que não seja só a procura desse filho, que é tão importante, mas é importante que ela dê atenção para os outros filhos. O trabalho vai além de oferecer um suporte a quem vive a eterna busca. É preciso conhecer de perto e entender a realidade da família. São dados importantes que podem definir, por exemplo, a causa da fuga. E se fica constatado que esse problema tem relação com alcoolismo, violência doméstica, drogas, há um direcionamento de apoio para garantir que a pessoa, ao retornar, encontre um ambiente diferenciado. Hoje no Brasil a gente tem realmente uma falta de pesquisas específicas que foquem nos motivos de desaparecimento. Mas em quase todas as cidades, os municípios, os estados, a gente vê que o maior motivo é a fuga do lar, né? O importante, na verdade, é saber o porquê que a criança fugiu do lar. Quase sempre a gente tem uma situação de violência doméstica, de abuso sexual ou de conflitos familiares, conflitos de relação interpessoal, que motivam a criança a sair de casa, fugir para casa de um colega, fugir com o namorado, fugir com um amigo. Então, são os casos mais comuns. E é importante ressaltar que, nesses casos, o papel tanto da assistência social quanto da investigação policial é verificar qual é o motivo, a outra violação de direito que está por trás do desaparecimento. Se é a negligência familiar, né, se é a violência psicológica, se é o abuso sexual, o que aconteceu, que violência essa criança sofreu na família, ou na comunidade, ou na escola, o que aconteceu para ela ter fugido. E ser investigado, né, esse motivo e as pessoas serem responsabilizadas. Com o apoio, a família atendida, principalmente a mãe, consegue retornar ao trabalho, voltar à rotina, sem se preocupar apenas com o andamento das investigações. A família inteira fica esperando ter uma resposta dele, né? Assim, onde ele está, como ele está. A gente vai almoçar, lembra dele, né? Vê esses casos na delegacia aqui, preso, apanhando, aparece morto. Então, quer dizer, assim, a gente fica como que ele está, que a gente não sabe, né? Difícil. Ela acaba se ligando muito ao serviço do CREAS, então tem uma procura constante do CREAS, e ela acaba achando uma autonomia. Ela encontra uma autonomia para estar lidando com essa situação. Não fica mais tão dependente do Estado em relação a essa procura. E ela, de certa forma, ela cria um empoderamento para estar, de certa forma, organizando uma metodologia de procura sem esquecer, de fato, os outros membros familiares, dando atenção aos outros membros. Se não fosse o grupo de apoio, a dor seria ainda maior. Um dando apoio para o outro, todo mundo contava suas histórias, tinha aquelas brincadeiras, né? Dava uns lanches para a gente, tratava a gente com muito carinho. Era bom, era muito bom, mas acabou. O apoio não acaba com a angústia de quem espera por anos o retorno de um familiar. Como esse casal, que há quase 3 décadas aguarda para ter em casa um retrato em que estejam os 7 filhos. Sempre esperando que se ele estiver vivo, ele apareça, né? Alguém, porque o segredo nunca é perfeito. E alguém deve saber da história. Gildene vive à espera de respostas para o desaparecimento da filha. Conta que somente o marido frequenta uma das secretarias que oferecem assistência e faz acompanhamento com uma psicóloga. A dona de casa parece ter se fechado para o mundo. Acha que só conseguirá retomar a vida quando tiver qualquer notícia da filha. Eu só ando na casa dela aqui. Eu não vou para outro lugar, não. Não sai de casa? E às vezes eu vou para minha irmã, mas só dia de domingo. O pessoal fala que ela tá morta. Que vê ela na rua. Eu não me conformo. A senhora acredita que ela está viva e que vai encontrá-la? Acredito.
Um dia eu encontro ela. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.